O quê? Eu não estou te visualizando, é assim mesmo? É porque eu desliguei a câmera. Tá bom. É que Mas eu agora nunca você entrei, vai me ver. é a primeira vez. Tá me vendo? Não. Bom dia. Tá me vendo? Bom dia, Pro. Bom dia. Bom Bom dia. dia, bom dia. Clementina, bom dia, pessoal. Oi, Clê. Agora bom dia. estou. Bom dia, nega. Eu acabo. Bom dia. Eu vou dar algumas orientações para quem é a primeira vez que está participando, porque senão vocês vão perceber que a qualidade da aula cai um pouco. E uma das coisas que interfere na qualidade da aula com relação à projeção dela, da multimídia, é as câmeras estarem todas ligadas, tá? Então, eu ligo no comecinho para vocês me verem, para vocês virem que eu tô aqui, e aí depois eu desativo, eu desabilito a minha câmera, e aí eu oriento que vocês desabilitem a de vocês também, porque eu vou passar os slides para vocês projetando a minha área de trabalho. E aí, se vocês estiverem todos com a câmera ligada, ele fica pesado, tá? Então, eu vou desabilitar a minha câmera agora, e aí eu peço que vocês desabilitem a de vocês também. Eu acabei ativando o mudo de vocês. Por quê? Porque senão fica uma interferência absurda quando eu estou falando, e eu acabo não conseguindo prestar atenção na minha própria voz. E aí eu não consigo me concentrar. Mas isso não significa que vocês estão mudos e não possam falar comigo. Vocês podem habilitar o microfone a qualquer momento, tá? Patrícia, eu vou pedir para você desligar a sua câmera. Eu acho que você não entendeu a parte de desativar a câmera. Quando você clica na tela, tem do seu celular, não sei se você está falando pelo celular ou pelo computador. Se for pelo computador, na hora que você passa o mouse na frente, você vai ver que tem uma câmerazinha e um microfone. Desativa a sua câmera para a aula não ficar pesada, por favor. Senão eu não vou conseguir projetar os slides com qualidade para vocês. Isso, obrigada, Patrícia. Bom, não esqueçam, tá, gente? Se vocês quiserem... Patrícia, você ativou sua câmera de novo. Se vocês quiserem falar comigo, é só desabilitar o celular, tá? O mudo. Eu vou projetar a minha aula e a gente sempre a gente sempre volta na onde a gente parou. Então, a última aula, que foi, na verdade, a aula gravada, que eu postei no YouTube, tiveram, assim, pouquíssimos acessos. Então, se eu for somar a quantidade de alunos que eu tenho de tópicos 1 manhã, com a quantidade de acessos, fica inviável, né? Tipo, dá para ver que vocês não acessaram ou não entenderam, né? Porque tem pouquíssimos acessos, então a gente vai retomar dessa aula aí, ok? E aí vocês podem interagir comigo. Em alguns momentos eu vou até perguntar se vocês realmente estão assistindo, né? Se vocês estão vendo a projeção, se vocês estão entendendo. Porque senão parece que eu estou falando sozinha. Tudo bem? Vamos lá. Vou compartilhar minha área de trabalho. Prontinho. Vocês estão conseguindo ver a aula? Só
Vocês conseguem responder? Um só respondendo para mim já é o suficiente. Sim. Tá ótimo, obrigada. Bom, então vamos dar início, tá? A nossa continuidade com a temática da UTI é referente à qualidade na assistência, né? Até para pegar... Aí eu vou pedir outro favor para a gente não brigar. Não passem os meus slides. Eu que vou ter que ter o controle dele. Se vocês clicarem na tela, vocês vão passar os slides, tá? E essa aula, ela fica gravada depois para vocês vão ter acesso. Então, não precisa ficar preocupado com relação de, ixi, perdi essa parte, não entendi. Depois eu posto no ambiente virtual de vocês, tá? Então, vamos lá. Até pegando o gancho no que vocês iriam fazer com relação ao projeto de intervenção, faz parte da metodologia, faz parte da temática de tópicos e de UTI falar da qualidade da assistência. Não tem como falar, propriamente dito, das outras inerências de UTI sem passar por esse aspecto. E aí, uma primeira pergunta que eu faço referente a essa abertura de aula é: qualidade na assistência é um modismo ou uma necessidade? Depois a gente vai retomar essa pergunta. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, porque a gente vai falar um pouquinho também sobre processos de acreditação, tá certo? Bom, eu começo falando para vocês, apresentando esse médico, né, carinha de simpático, Avetes Donabedian, né? Ele modificou o conceito da qualidade na assistência e se tornou um dos ícones sobre a qualidade no desempenho da empregabilidade de assistência com qualidade em todos os ramos de área da saúde, tá certo? Porque ele acabou qualificando a assistência prestada em uma tríade. Ele decidiu, então, conceituar que para se passar por processos de qualidade, para deixar a assistência sendo prestada de forma melhorada, eu tinha que dividir esse serviço em uma tríade, tá? E essa tríade ele qualificou entre estrutura, processo e resultado. Eu preciso fazer essa divisão para avaliar cada subsetor, cada subprocedimento, tá certo? E assim ter as suas especificidades com relação ao que elas representam na totalidade da assistência. Então, com relação à estrutura, ele chama bem atenção com relação aos recursos. E recursos está englobado recurso físico, material, humano, né? Então, recurso físico fica à disposição, tudo que eu preciso para executar um bom trabalho, de espaço, né? E humano são os trabalhadores, a mão de obra, e os materiais são aqueles insumos que são inerentes para prestar assistência. E também os financeiros, né, que passa aí também por uma boa privação ou não, se você tiver uma gerência que presta atenção em todos esses pilares. O processo vem a ser com relação à parte técnica e administrativa desse conceito, né? Ele engloba essa análise avaliando que para que eu tenha que envolver qualidade no processo, eu tenho que verificar todas as partes dos princípios técnicos científicos também. E com relação aos resultados, ele avalia a satisfação dos usuários, né, nesse produto final. Como eles estão verificando essa qualidade? Essa qualidade não é só de dentro, né? Não equivale apenas à equipe de gestão, né? Não é só para os colaboradores. Como é que as pessoas que estão recebendo esse cuidado estão avaliando ele? E aí, inicialmente, quando a Avetes Donabedian começou a conceituar o processo de qualificação, ele elaborou 3 dimensões dessa estrutura, que era conhecimento técnico-científico, relações interpessoais entre os profissionais e o paciente e as suas amenidades.
Porém, com o passar do tempo, ele observou que outro modelo era mais eficiente, e aí acabou ampliando esse conceito de qualidade, e aí ele deixou essa estrutura mais consolidada em 7 pilares, que aí está bem descrito para vocês nesses 7 pilares de qualidade. Fazendo uma analogia, né, do que significa cada um deles, vocês têm essa tela aqui, né? Os 7 pilares de Dona Bédia, ele especifica que a eficácia do trabalho, né, está ligado aos objetivos, né? Então, os objetivos da assistência é inerente à eficácia que eu vou estar recebendo como resultado do processo aplicado, né? A efetividade vem a ser os coeficientes atingidos desse processo, né? O que de resultado eu obtive, positivo ou negativo, os feedbacks, né? Referente à implantabilidade desses processos. A eficiência fica relacionada ao custo-benefício, né? Quanto de valor financeiro eu estou empregando? Otimização vem tratar para a gente sobre as melhorias no processo com o mínimo de perda possível de recursos, sejam eles financeiros, físicos, materiais ou humanos, né? Perder menos para melhor aproveitamento. E a aceitabilidade está juntamente ligada com a aceitabilidade dos indivíduos, da família e das pessoas que estão participantes, né, deste processo, né? Então, quanto eles aceitam esse processo, quanto ele é benéfico para essas terceiras pessoas que são atingidas por ele. E com relação à legitimidade, ele fala do reconhecimento da sociedade, né? Isso é uma boa prática, né, em saúde, ou é só apenas mais um protocolo, mais uma coisa que foi estabelecida para brilhar na mídia, né? E aí o que fica sendo como o patamar dos 7 pilares de qualidade, ele fala sobre equidade, que vocês bem conhecem, porque ele está bem descrito aí como um dos pilares também do SUS, né? Equidade tem a ver a fazer mais para os que mais necessitam, tá? E aí eu fecho, então, os 7 pilares de qualidade de Dona Bédia. E aí, o que é importante saber sobre esse processo de qualidade, né? Ele está intrinsecamente ligado sobre o contexto de acreditação hospitalar. Gente, tudo bem até aqui? Ai, pessoal. Hein? Tranquilo. Tudo? Beleza, então. Sim, O processo de acreditação, a maioria, a gente ouve esse nome já completo, né? Acreditação hospitalar, mas eu posso aplicar ele em qualquer recurso de saúde, tá? Então, eu posso colocar, por exemplo, numa clínica dentária, eu posso aplicar ele com processo de qualidade em qualquer setor que esteja inerentemente ligado à prestação de serviço à saúde, tá? Então, por exemplo, uma lavanderia que trata de lavagem de serviços de roupagem hospitalar, ela pode ser acreditada, porque ela está fortemente ligada ao trabalho hospitalar, tá? E aí, uma das características... Ai, por favor, não passem meus slides. Se vocês forem olhar nas definições dos slides, ou do Aurélio, ele diz que acreditação é você dar crédito, né? Ter como verdadeiro, você confiar, né? E aí, esse autor aqui, Screams, ele diz que a acreditação do sistema de avaliação é um caráter externo, né? Ele vem de uma características de instituições de saúde de caráter externo que cumprem boas práticas, né, em serviços de saúde, e aí avaliam esse contexto.
depois. Então, eles vêm, eles protocolam, as pessoas, ou o serviço de saúde que quer ser acreditado segue aquelas normatizações e depois ele é avaliado, tá? E aí, o conceito, né, de acreditação em si, ele envolve todos os setores, né? Ela é uma metodologia que engloba a todos de uma forma estrutural global, porque os setores trabalham de forma interligada, tá? E todos os colaboradores também precisam estar envolvidos nesse processo, né? E para isso ele se baseia em duas importantes variáveis, que é padrão de referência desejável, né? E para isso eu preciso fazer o respeito de cada setor. Então, por exemplo, se você pegar um hospital de grande porte, eu tenho lá a clínica médica e a UTI. Elas têm características distintas, né? Eu tenho um setor fechado e eu tenho um setor aberto de menos complexibilidade. Então, esses setores, eles possuem características relevantes e diferentes entre si. Porém, eu não posso deixar de fazer esse processo ser não interligado, visto que os pacientes que permeiam e os colaboradores que permeiam esse sistema, eles estão no mesmo local, né? Então, o paciente que vai da clínica médica para o UTI ou volta, ele é o mesmo paciente. Então, não dá para o setor não ser acreditado e o outro ser. Ou seja, eu trabalhar com boas práticas em um e o outro não. E eu não envolver fortemente os colaboradores, né? Então, para isso, esses padrões de referências desejáveis, ele respeita a característica e o perfil de cada setor que vai ser acreditado. E para isso, eu trabalho com indicadores, né? O que são indicadores? São monitoramentos do andamento de cada departamento, né? Então, eu avalio como a minha assistência está sendo prestada, né? Não fico assim, só na parte do achismo. Quantas lesões por pressão você tem nessa clínica médica? Nós achamos que nesse mês foram 10. Não, achamos não. Aqui nós trabalhamos com um sistema de notificação de evento adverso, e esse evento adverso é triado, ele é avaliado, e depois a gente trabalha nas causas e efeitos desse indicador, tá? Falando de lesão por pressão, a gente sabe que lesão por pressão onera muito o sistema de saúde. O paciente acaba ficando mais tempo na internação, ele acaba requerendo mais cuidados com relação à mão de obra, com relação a cuidado e terapêutica também, né? Então, a prática dos indicadores é uma prática para que você tenha um treinamento em saúde posterior aos indicadores que mostram que você tem algo falho na assistência ou você está tendo melhoria, tá? Então, serviços sérios de saúde trabalham com indicadores e, o mais importante, não trabalham com sistema de punição, tá? Eles demonstram para a equipe confiança, né? Então, por exemplo, você teve um evento adverso relacionado a erro de medicação. Unidades que não trabalham com esse processo, a primeira coisa que eles começam a perpetuar na equipe é o medo pela punição, né? E aí esse colaborador acaba omitindo, né? E aí eu não tenho uma boa relação com gestão e processos de trabalho fidedigno, já que eu nunca vou saber filtrar quanto de evento adverso eu tenho e eu não tenho o indicador da eficiência e da eficácia do meu trabalho. E aí, como os objetivos do processo de acreditação hospitalar, eu tenho que o serviço de saúde que ele é acreditado, ele passa a dar mais credibilidade, porque ele apresenta uma melhoria contínua da assistência. Já que eu tenho esses padrões,
né, de variáveis como referência e indicador, eu trabalho com educação continuada, eu trabalho avaliando o meu sistema de forma contínua, né? Porque essa acreditação, ela não é de um período só, ela é processual e ela é de tempos em tempos. Eu não posso só acreditar, pronto, recebi o meu processo de acreditação, recebi a minha certificação e ponto. Não, eu tenho que estar sempre em processo de evolução, porque senão eu perco aquela qualificação. E aí, a partir desse processo, partindo desse pressuposto, eu trabalho com autoavaliação dentro desses parâmetros, né? E com a prática de treinamentos multidisciplinar, né? Atualizando aí os níveis de padrões contidos no Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar. Quer dizer, tudo que vai ser feito para dar qualidade e embasamento aos padrões de acreditação é baseado no que se diz no Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar. Então, ele foi adaptado de forma nacional, tá? E aí, uma das referências que as instituições acreditadoras seguem na hora de fazer essas avaliações são dos indicadores, né? E das boas práticas exercidas pelos exercícios de saúde. E aí, o que eu ganho com isso, né? Qual é a vantagem que o serviço de saúde leva? Quem já passou, quem já é da área, né? Ou já trabalhou, conhece algum familiar, alguém que já passou por processo de acreditação, sabe que é bem extenuante isso, é cansativo, vocês passam por diversas etapas, né? E parece que não vai acabar nunca. Porém, se tem grandes vantagens com relação a serviços que cobrar a cobrança, que é enorme, o estresse, com tudo isso também. É verdade mesmo. Fica uma esfera de cobrança, como você diz, né? E aí é importante, na verdade, antes de aplicar o serviço de acreditação, ter, na verdade, o que eu estou fazendo com vocês aqui, mostrar qual é a necessidade do serviço de acreditação, para que ele serve, e para aí sim você envolver os colaboradores nesse processo. Porque os colaboradores fazem parte do sistema, não é que eles estão no sistema. Sem eles, nada vai funcionar, tá? As vantagens de se ter uma qualidade no sistema com o processo de acreditação é a cobertura de um ambiente seguro, né, e um padrão de qualidade com melhoria contínua, né, e isso serve para ambos os lados, né, é para paciente e é para profissional, né, o caminho é contínuo com relação a essa evolução, você tem mais segurança para exercer a sua assistência e o paciente para receber essa assistência, tá? No processo de evolução, de acreditação, houve muitas mudanças, tá? Houve muito aprimoramento. Antes, eles trabalhavam de forma setoriada, e conforme eu falei no início dos slides, né, dando um exemplo errado, né? Então, eles iam lá, trabalhavam o foco da UTI. Por que eu estou batendo na UTI? Porque a UTI, ela é o setor, se eu falar de serviço particular, ela é o coração da instituição, ela é onde vai gerar mais fins, né, financeiros, maior recursos financeiros. Então, o foco é a UTI. E aí eles iam lá, trabalhavam toda a equipe, trabalhavam toda a gestão, faziam forte empenho nessas atribuições para que aquele setor fosse acreditado. E a clínica médica? A clínica médica é facinho, é tranquilo de trabalhar. A clínica médica ficava deixada de lado. E aí, quando as instituições acreditadas passavam no processo para fazer a acreditação, eles recebiam nota, né? Então, eles passavam lá pela UTI, e aí a UTI recebia nota 8, por exemplo. Aí a UTI era acreditada,
no processo. E a clínica médica, que acabou sendo deixada de lado, não era acreditada. E aí, eles trabalhavam dessa forma. Então, dentro de um hospital, onde tudo é interligado, não dá para trabalhar de forma separada, existiam setores que eram acreditados e setores que não. Então, você tinha a plaquinha lá, esta UTI é acreditada. Aí você falava assim, ué, a UTI é? Então quer dizer que a clínica médica não. Então, eu corro o risco de morrer na clínica médica, né? Porque eu não tenho segurança com relação a essas interligações. E aí, com o passar do tempo, do aprimoramento das estratégias e também da evolução da acreditação, eles avaliaram isso, né? Que não poderiam trabalhar de forma sem ser setoriada, né? Não podia fazer isso, porque não era um bom processo, né? Para se fazer a acreditação dar certo, né, para que ela seja eficiente, para que ela seja uma boa ferramenta, o foco é a segurança do paciente, tá? Sempre vai ser a segurança do paciente. Todo e qualquer paciente, quando pisa num serviço de atendimento hospitalar, de atendimento à saúde, ele já é uma vítima, digamos assim, do sistema. Ele já se torna vulnerável, tá? Não importa se ele deambula, se ele fala por si só, se ele já menos, digamos, dependente dos cuidados, como um paciente comatoso, ele já é vulnerável, tá? E aí eu tenho algumas dificuldades com relação à implantação, né, desse sistema, como, por exemplo, quando eu não envolvo a minha equipe, né, quando eu só delego e falo, executem, né, como aí alguém falou, é estresse, é cobrança, isso é delegar e cobrar, né? Eu preciso envolver os colaboradores e mostrar qual que é a necessidade da legitimidade desse processo, tá? Então, se eu não passar o que a gente vai receber de benefício com isso, ninguém fica envolvido. Em algumas unidades, acontecem o que a gente chama, ai meu Deus, de benchmarking de processos. O que vem a ser benchmarking de processos? Ele é um processo sistemático, né, e contínuo de comparação das práticas e processos e resultados de uma empresa com as mesmas práticas, né? E aí ele visa melhorar a competitividade. Eu vou colocar vocês no mudo de novo, porque alguém está com o microfone muito alto e está ecoando aqui, tá? Só um minutinho, gente. Bom, vou voltar. Então, o benchmarking, ele acaba copiando esse sistema de boas práticas de outras empresas, né? E aí ele visa essa competitividade, né? Só que eu preciso respeitar os parâmetros, eu preciso respeitar o perfil e as dificuldades dentro da instituição onde eu estou implementando isso. Falando assim em exemplos práticos para vocês, seria o mesmo que eu quisesse acreditar o Hospital Dr. Radamés Nardini, em Mauá, é um hospital do SUS, e aí eu vou dizer de antemão, acreditação de processos hospitalares não é só para hospital particular, não são só para clínicas particulares, tá? SUS também faz acreditação e faz lindamente, tá? O Hospital Estadual Mário Covas, por exemplo, é um hospital acreditado, tá? Então, é só querer participar desse processo, né, e ter uma equipe que realmente esteja envolvida nisso, que você consegue ser acreditado dentro do sistema de segurança e partir com melhorias de trabalho, né, e ele acaba sendo uma referência, né, quando você fala assim,
Eu trabalho no Mário Covas, para quem é da área, já dá uma segurança, porque eu sei que lá tem boas práticas. E o mesmo ocorre com relação aos pacientes, né? Algumas pessoas falam, poxa, mas não dá para me levar para o Mário Covas, né? Eles já têm uma noção que lá o serviço é de qualidade, porque eles trabalham com esses focos de protocolos baseados na qualidade e segurança do paciente. Voltando ao benchmarking, é o mesmo que eu querer protocolar a acreditação no Hospital Dr. Radamés Nardini, e aí eu copio toda a implementação, toda a aplicabilidade que é feita, por exemplo, no Sírio-Libanês. E aí eu trago ipsis literis e essas ferramentas para serem aplicadas no Radamés Nardini, sem considerar as dificuldades, sem considerar as coisas importantes com relação a déficits de processos materiais, pessoais e financeiros. Vai dar certo? Quase certeza que não, tá? Porque eu posso copiar um processo, uma boa prática de uma outra instituição, para querer criar competitividade com ela, eu posso, desde que eu me equipare, né, com relação à estrutura, né? Eu não posso pegar lá um sapato 35 e colocar num pé 39. Trocando em miúdos, é isso que vai acontecer, tá? E aí existem algumas metodologias hospitalares que vêm avaliar e vêm acreditar as instituições, tá? Então, tem aí uma tabelinha para vocês acompanharem comigo. Eu tenho a ONA, que já vocês devem ter ouvido falar, que é a Organização Nacional de Acreditação, e eu tenho 3 níveis, né, de acreditação. O nível 1, que é o acreditado, o nível 2, acreditado pleno, e o nível 3, que é o acreditado com a excelência. Tá? Ele surgiu aí no Brasil em 1998, veio com grande força, e aí ele tem validade, né? Aí depende de qual é a acreditação que você já chegou. Então, ele inicia... Ai, fica difícil trabalhar assim. Ele inicia com a implantação de alguns métodos, e depois ele é avaliado, e depois ele tem que ser revalidado, né? Não fica para sempre essa qualificação. Existe a acreditação canadense, que é a Aquimento, né? Essa daí que vocês estão vendo no 4º quadrante, e o Joint Commission International, né? Que é também aplicada aqui, ela é aceita, mas ela tem uma... aqui no Brasil, ela fica um pouquinho deixada de lado, porque as práticas... aqui nacionais ficam mais baseadas no que consta no Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar. Embora eu tenha algumas metodologias diferentes de acreditação, os aspectos com relação entre elas são muito parecidos, tá? Então, elas têm reforço com relação ao princípio de gestão de recursos, tá? Sejam eles assistenciais, ambientais, ocupacionais, eles se preocupam com a questão de dimensionamento de resíduos, né? O que é gerenciado, o que é produzido a nível hospitalar, na comunidade, né? Com relação à gestão de pessoa, qualificação de fornecedores, não significa que eu vou dar... O foco é na segurança do paciente, mas eu tenho que me certificar que os meus terceirizados também trabalhem de forma qualificada, né? A segurança em todas as dimensões, né? Seja ela de edificação e instalação também. Tem aí uma explicação para vocês dos níveis, né, de acreditação. Então, tem a ONA, a Joint Commission, eles trabalham com a metodologia Tracer, né, que na UTI é muito utilizado, é bacana você fazer isso. Eu acho que o pessoal do 10º já trabalhou com a metodologia Tracer, já fez estudo de caso, né, Aquimento, né.
E aí, antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer uma prática com vocês. Eu vou voltar lá no ambiente de sala. Olha, eu juro que eu vou descobrir quem é você que fica passando os meus slides. É o seguinte, para que vocês sejam computados como participantes da aula, a gente sempre vai aplicar uma questão para a gente discutir enquanto ela ocorre, tá? Então, essa questão eu vou aplicar aqui, vou colocar na tela, a gente vai discutir e aí a gente vai dar a resposta aqui mesmo, tá? Então, isso é uma prática minha. Não, eu gostaria que vocês não ficassem com comparativos entre as metodologias dos outros professores, porque a minha forma de pontuar vocês vai ser assim, ok? E aí, eu vou mostrar para vocês na tela a pergunta, vou dar um tempinho para vocês pensarem na resposta, e aí eu vou chamando vocês de um por um, tá? Aqui de um por um não, desculpa, de uma forma mais metodológica para vocês responderem, porque essa sala está um pouquinho grande hoje. Se eu for chamar um por um, vai virar uma bagunça, tá? Então, eu vou projetar a tela aqui de novo na pergunta. É baseada na aula que a gente teve hoje e é baseada num concurso, tá bom? Então, vamos lá. Foi uma pergunta de concurso de 2014, do CESAB, e aí ele diz que a Vedis Donabedian, um grande estudioso da temática sobre avaliação de serviços de saúde, propôs 7 pilares da qualidade, que são utilizados com frequência por pesquisadores e profissionais que trabalham com gestão de qualidade assistencial. Tendo em vista as definições propostas por Donabedian, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vocês não estão vendo a segunda coluna, porque eu acabei deixando ela assim, ó, vertical, para caber tudo numa tela só, tá? Mas eu tomei cuidado de pintar aqui para vocês não se confundirem. Então, vocês vão ter que associar aqui nesse espaço aqui com os parênteses e colocar na ordem. O que a asserção, o que essa afirmativa está comparado com o que quer dizer com os pilares aqui de eficácia, efetividade, 3 de eficiência, 4 aceitabilidade e 5 de equidade, tá? Aqui embaixo vocês estão vendo as alternativas, ok? Vocês podem usar esse espaço para conversar entre si, tá? E debater a pergunta e querer discutir sobre ela, é como se fosse a hora da discussão, ok? Podem desativar o microfone para vocês falarem e escolham uma alternativa para vocês, tá? Só guardem ela, não falem qual é a alternativa que vocês escolheram, porque depois eu vou perguntar ela para vocês, tá bom? Vocês estão aí? Sim, Sim, Estamos. Beleza. Confuso nós estamos. Para mim tá tudo igual. Tem que ser você, né, Nil? Eu achei uma que era, não é mais. Me lasquei. Tá Tá complicado mesmo essa resposta aí.
Eu acho que a eficácia é esse. Pro, Oi? o aluno Lucas, ele tá sem microfone, tá? Ele não vai conseguir dialogar aqui. Tá. Aí, quando eu for perguntar a alternativa dele, falar para ele se comunicar com você. Tá bom. Bom, já escolheram uma alternativa? Não é para falar! Já escolheram. Mas é para discutir entre a gente? Discutir, não para falar qual é a alternativa que você quer. Eu falei que eu estou discutindo entre o pessoal. Você está aí, professora, no meio. Ah, eu estou atrapalhando, desculpa. É. Já escolheram uma alternativa? Já. Não. Não? Então eu vou deixar mais um pouquinho. Ainda não, pô. E guardem qual é a Ah, alternativa, porque depois eu vou parar de projetar a tela, tá? A única que eu acho que eu tenho certeza que é a primeira. O primeiro quadradinho. Então, fica difícil. Primeiro parágrafo. Como é que chama? Cadê? Parágrafo. Não é parágrafo. Parêntese. Pronto, né, gente? Não. Ainda não. Ah, você tá de brinco comigo, ô, Diogo, eu sei que você. Não é o Diogo, é o Rafael? Diogo, Pro, você tá tá aqui. falando aí, hein, Diogo? Diogo. Ô, pelo amor, hein? Já achei, Pro. Vocês estão me enrolando. Oi, Pro. Eu não consigo ver com quem eu tô falando porque eu tô projetando a tela aí, vocês não aparecem para mim. Bom, 5, 4, 6, 2, 1. Pegaram a alternativa? Não? Então tá, mais 5 minutinhos. Vai ter Pronto? intervalo, Pro? Vai ter intervalo? Claro que não. Jantar com almoço. O quê? Frango com quiabo, Nilza? Opa, Não posso frango com falar. quiabo é bom. Ai, ai. Nossa, eu tô com o microfone ligado. Eita, celular que não para. Põe no silencioso, pessoinha. É, não para de receber contato. Pro, Ei, enquanto vocês estão pensando aí, essa aula que foi postada, onde que a gente assiste que eu não sabia que tinha sido postada? Então, ela não vai... Anteriormente, ela já tinha sido gravada e estava postada no AVA. Mas agora, essa daqui que vocês estão assistindo, está sendo gravada. E aí eu vou converter ela, vou postar no meu YouTube. Então, eu tenho um canal do YouTube. Não sou blogueira, já deixo claro. É só por uma necessidade de publicação. Aí eu posto lá e também posto nas aulas de encontro de vocês, no ambiente virtual. Então, aí vocês podem, se vocês se inscrevem no meu canal, quando eu posto alguma coisa, vocês já recebem a notificação que a aula já está lá. Então, para depois para vocês estudarem, fica mais fácil. qual que é o canal? Acho que está como o meu nome, Daniela Podadeira.
Beleza. Eu vou procurar também. Quê? Eu vou procurar lá também. Acho que tá Daniela Cristina Podadeira. Eu não tenho muita gracinha, porque era um canal feito para o mestrado, só por atividade. E depois eu acabei usando para outras aulas. Bom, gente, vou parar de projetar. E aí, ó, funciona assim. Ó, vocês... Chururu. Parar de compartilhar a tela. Eu vou ativar o mudo novamente, ok? E aí, eu aconselho vocês a desligar a câmera justamente porque essa aula é gravada, né? E tá lá na plataforma do YouTube. Eu compreendo que vocês sabem que está sendo gravada, né? E, portanto, compreendem e aceitam que sua imagem está sendo divulgada, tá? Então, é o seguinte, para que vocês todos participem e seja computada a presença e pontuação, eu vou fazer assim, eu estou ativando o mudo de vocês e eu vou perguntar assim, quem optou pela alternativa A? Aí vocês vão desabilitar o microfone de vocês e vão falar assim, Não precisa falar muitas vezes eu, porque uma vez que você diga eu e desabilitando o microfone, eu consigo ver vocês aqui na tela, tá bom? E assim por diante. Depois eu ativo o mudo de novo, aí eu pergunto pela B, pela C, pela D, até a gente terminar as alternativas. Então, vamos lá. Quem opta pela alternativa A, diga... Oi. Deixa eu falar mais uma coisa. Outra aluna também está sinalizando agora que não... vai ter microfone. Tá, e ela sinaliza pelo grupo, então, tá? Tá. Então, vamos lá. Quem opta pela alternativa A, diga eu. Ninguém? Eita, que esse negócio tá bom. O João escolheu a alternativa aí, tá? Tá sem microfone. Você que tem o nome de cidade, eu não sei quem é você. Quando eu for colocar a sua pontuação, eu não faço ideia de quem você seja. Por isso que eu reforço, gente, quando vocês logarem, coloquem nome e sobrenome. Senão eu não tenho como colocar a pontuação de vocês. Tá o nome e sobrenome dela. O nome dela é Cida Dias. É que ela escreveu tudo. É Cida Dias? Nossa, isso. É que tá tudo junto e minúsculo. Eu li Cidadias. Tá bom, Cida Dias. Ainda bem que é gravado. Essa foi boa. Bom, ninguém optou pela alternativa A. Vou ativar os mudos de novo. Quem opta pela alternativa B? Sheila Alexandre, você opta pela B? Não, senhora. Não, senhora. Patrícia, você opta pela B? Não. Não? É porque desabilitou o microfone para mim. Então, tá. Vou ativar o mudo de novo. Quem opta pela alternativa C, diga eu. Eu. Felipe Botelho. Ele não tá aí. E a Cileia Viana, que também tá sem microfone. Eu. Ouviu, professora? Não sou eu. Eu vou falando o nome de vocês um por um, tá? Alex Laureano, Bianca Elaine, Cida Dias, desculpa por te achar que você é a cidade. Daniele Rodrigo, Felipe Amado. Eu também, Kelly. Eu, Aldenice, também vou ficar com a alternativa B. O Denise também? Sim, eu.
Eu. Patrícia Stabile. Deixa eu voltar. Jefferson Carvalho, Jennifer, Kelly Caterine, Patrícia. Eu, Pro. Ô, Patrícia, você precisa colocar nome e sobrenome, tá? Porque eu não sei quantas Patrícias tem nessa sala. Sandra Pereira. Viu, professora? Eu também, viu? Alexandre. Espera só um pouquinho. Tainá Santos, Vanessa Viana. Não, Felipe Botelho. Rafael França. Alguém eu não falei o nome? Felipe Botelho, Pro, que ele tá sem áudio. Eu, Pro. Meu, você não falou, Pro. O meu você não falou, Suelen. Quem? Suelen? Ô, Pro, a Suzane também, ela tá sem áudio. Tá, Suelen e Suzane. Ok. E o Zenice. E aí o Zenice. Isso, a Cirleia Viana, que também tá sem áudio. Põe meu nome aí, Patrícia dos Santos da Silva. Tá, mas aí na próxima você loga com o seu nome, tá? Entendo. Pro, tá me ouvindo? Eu, Kelly, tá ouvindo eu? Tô ouvindo, Kelly. Então, a Cirleia... Peraí, Jaque, rapidinho, nega. Os alunos que me mandaram para particular foi a Cirleia Viana e o Felipe Botelho. Ambos colocaram a mesma resposta, C. Tá, mas você pode falar para eles que eles podem desativar o mudo, tá? Porque aí... Tá com problema. Mudo... Não, eu sei, mas quando ele desativa o mudo, eu consigo ver ele na tela, mesmo que ele não fale. Bom, vou ativar o mudo de novo. Pro. Eu quem? Jaqueline. Sim, Jaque, já tinha falado. Eu, Pro. Quem opta pela alternativa D? Oi. Maria Clementina. Opta pela D de dado? Professora, eu tinha escolhido a C. Eu quem? Elaine. Tá. Elaine. Eu também, professora. Eu também. Viviane Cristina, alternativa C. Tá. E a Priscila também, ela tá com problema no microfone. Okay. Priscila Vidal. Tal. Ela também escolheu a alternativa C. Tá, ok. Alternativa D, então. Alguém? Não? Eu. Pro. Sim? Um aluno aqui também colocou que é a C, o Adeilton Gomes. Ele não tá, ele tá sem um auxílio também no microfone. Eu já ia perguntar, porque ele não tá aparecendo aqui. Ele escolheu a C também. Tá. Vou ativar o mudo de novo. Oi? A Fernanda de Paula escolheu a C, ela não tá conseguindo responder. Tá. Alternativa E, alguém? Eu. Professora, o meu colega Lucas, que tá sem o microfone. Não, calma aí, calma. Fala eu uma vez só que ele já computa, tá? Eu já consigo ver. Então, alternativa E. Cida. Ô, Cida, você já não tinha escolhido uma, meu filho? Cida. Desculpa. Daliane, Daniela Roberta, Diogo Valença, Isamária, Lucas Chaves, Nilza e só. Mais alguém? Eu, professora. Patrícia Ferreira. Tá. Qual questão essa aí? Qual questão? Alternativa E, Rafa. Eu escolhi a C. Tá, beleza. Eu também sou a C. Eu só tô aqui respondendo os outros. Eu sou a E. Bom, agora eu vou ativar o mudo de vocês novamente para a gente falar sobre a questão. Vou compartilhar minha tela de novo. E vou pedir para você que mexe nos meus slides, não mexa nos meus slides. Bom, vamos para a questão novamente. O João tá com problema no microfone. E qual que é a alternativa que o João escolheu? Espera aí.
Letra E, ele escolheu. Ele escolheu a letra E. E a Karina, a letra C. Então, gente, vamos lá. A alternativa certa é a alternativa C, de casa. E aí, eu vou fazendo... Vamos lá. Aí, olha só. A resposta, professora, não entendi. Alternativa C. Aqui, ó. C. Opa. Eu acertei. C de casa. Essa daqui. Ai, ficou ruim a cor para vocês, né? Deixa eu mudar. Ó, aí agora eu vou fazendo aqui para a gente conversar sobre ela. Então, a aceitabilidade, eu falei para vocês que tinha a ver quanto o indivíduo e família, né, que foram participantes desse processo de qualidade, né? E aí, olha o que ele fala, é quanto o cuidado se adapta aos desejos, às expectativas, aos valores dos pacientes, né? Então, era isso que estava relacionado. Aí ele fala sobre efetividade. Eu tinha falado para vocês que efetividade, na minha explicação, era referência aos resultados atingidos com esse processo. E olha o que ele diz aqui, que é o resultado do cuidado obtido na situação real. Aqui, ele diz que equidade é o que é justo ou razoável na distribuição dos cuidados e de seus benefícios. Quando eu estava explicando, eu falei para vocês que o patamar de equidade estava baseado em fazer mais para os que mais necessitam. É o princípio de equidade, né? Aí depois ele diz para mim que eficácia está distinguida com objetivos da assistência, tá? Aí ele diz que é o resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. E por último aqui, ele diz que eficiência está ligado quanto inclui o conceito de custo, de duas medidas são igualmente eficazes e efetiva. A mais eficiente é a de menor custo. Na minha explicação, eu falei para vocês que a relação com eficiência estava diretamente relacionado a custos também. Então, a alternativa certa era a C, tá? Aí, a parte legal disso daqui, vou me projetar agora, é que todo mundo ganha, tá? Porque o meu intuito aqui com vocês é que vocês aprendam e vocês estejam dispostos a debater comigo, a vocês participarem e entenderem o propósito da aula. Não, se você colocou D, A ou B, você ganha a pontuação do mesmo jeito. A intenção é que você veicule o que eu falei com o que você aprendeu. Aí vocês vão ganhar a pontuação do mesmo jeito que eu ganhei. Não é porque eu não, eu tinha colocado assim, porque o que acontece? Quando eu coloquei a E, daí eu vi que estava errado, porque eu comecei a rever toda a questão. Eu coloquei errado porque a sequência estava errada, entendeu? Eu vi que era... Bom, oi? É que a questão em si, na numeração final, que estava a certa na final é 1-3 e a errada estava 3-1, estava muito assim, entre aspas, um pouco parecido. Se não lesse assim bem detalhadinho, não ia ver a diferença. Entendi. Aí eu acho que foi aí que pegou essa diferença da numeração certa. Tá. Mas, para mim, o que vale é a participação. Então, assim, todos vocês que estão em sala, vocês estão em 40 agora. Então... Mas falou que ia tomar banho e tá enchendo o pé. Meu irmão. Desculpa, professora. Não, tudo bem. Vou ativar o mudo de vocês. Então, vocês estão em 40 de novo, tá? Aí, ó, tá vendo? Eu baixo a lista aqui, e aí eu sei quem tá em sala e eu computo. Mas aí eu vou reforçar de novo. Quando vocês logarem na sexta-feira que vem, gente, não esqueçam
de colocar nome, sobre... Ah, sexta-feira que vem não tem aula, né? Sexta-feira que vem é feriado? É isso É mesmo? Páscoa. Feira da Paixão. É verdade. Sim, Pro. Não tem aula. Puxa vida. Nossa, mas nessa quarentena todo dia é um feriado. Para você, minha filha, porque eu estou trabalhando mais do que se eu tivesse em sala de aula. Eu vou te dizer que quando a aula termina, eu estou muito cansada, porque eu gasto mais a minha voz aqui gravando para vocês do que em sala de aula. E fica mais cansativo, porque não é só gravar. Eu tenho que passar para o ambiente virtual e passar para o YouTube, não sei o quê. É vários processos diferentes do de sala de aula. Então, eu fico mais cansada do que na sala de aula. Eu queria voltar, de verdade, está cansativo. Mas é para um bem maior, né? Então, tem que pensar em todo mundo. E aí, eu queria deixar claro algumas coisas. Eu já havia pedido para vocês me enviar a parte 1 do pré-projeto de vocês, certo? No caso, Gente, até o dia 6, né? Oi? Professor, seria até o dia 6, não? Isso, até o dia 6. Mas Até aí, as o 12 que a horas, gente né? vai fazer? Não. Tá, mas o que eu vou fazer? Eu vou estender esse prazo para vocês, tá? Visto que, primeiro, a gente não sabe até quando a gente vai ficar nesse formato, e eu também não sei até que dia eu vou poder lançar essas notas para vocês. Então, eu vou colocar aqui como prazo para vocês me enviarem por e-mail até o dia 10, tá? Que é a sexta-feira... Não, dia 10 não, que é pecado. Sexta-feira você não pode trabalhar. Até o sábado de aleluia, que é dia 11, tá? Dia 11, Você não dia está trabalhando mesmo, só nós da saúde. Dia 10 eu estou de plantão. Ah, não, mas quem está trabalhando... Não, eu digo fazer o quê, né? uma forma só para a gente estipular... Não, imagina, amor. Só para a gente estipular. Então, vocês saibam que tem que me enviar para o meu e-mail título, nome, introdução, objetivo geral e específico até o dia 11 de abril, tá? Essa disciplina pontua até 2.000 pontos. 500, quem mandou a atividade a tempo, né, do dia 19/3, já ganhou 500 pontos com aquelas 3 questões, né? Então, vocês têm chance ainda de ganhar mais 1.500 pontos, que vai ser dividido entre o pré-projeto e essas atividades que a gente faz em sala. Toma cuidado para não perder ponto, porque eu ainda não sei como serão as provas, né? Como a gente vai fazer isso, então não perde chance de pontuar em sala comigo, né? E pontuar em atividade. Tudo bem? Ô, professora. Sim. Oi? Posso dar uma sugestão de prova? Ah, lá vem, pode. Pode ser com os amiguinhos da sala de aula e com consulta, não tem problema. Ah, que bonitinho. Ah, professora, por favor, fica de desculpa. Mas não sou eu que determino, meu amor. Não, a gente vai mandar para a professora Elisângela. Eu tenho que esperar... Ah, tá, vou mandar para ela, tá bom? Lógico. Eu tenho que esperar a determinação da instituição, que vai ser uma determinação geral. Então, eu não sei como vai ser. Vocês acham que eu não estou sentindo falta de fazer? Essa eu já estaria fazendo... Hoje seria o nosso quiz. Ai, Pro, que saudade. Então, Ai, que saudade. E quando vai ser a prova, Pro? Também não sei. Porque a prova de vocês estava estipulada para o dia 17 de abril, né? Então, a nossa revisão teria que ser hoje e a nossa aula, a nossa prova é dia 17 de abril. Então, eu não sei como que vai ser isso, mas eu vou falando com vocês até chegar lá, tá? E aí a gente vai se ajudando para que isso não seja um momento de aprendizado e a gente vai ter que se adaptar às mudanças, não é um momento de punição, tá bom? Ô, Pro, deixa eu perguntar uma coisa desse projeto. Você quer que a gente coloque a conclusão e referência? Se eu quero que vocês coloquem o quê? Pode pôr conclusão e a referência? A conclusão não precisa, não é uma etapa necessária agora. Agora é só título, os nomes de vocês,
Porque assim, gente, vamos título e nome, 2 linhas, né? Nem precisa esforço para isso. É só a introdução, objetivo geral e específico. Só, tá? Agora, a referência bibliográfica tem que colocar, senão eu vou achar que você tirou aquilo da cabeça, ou de um blog, de alguma coisa do tipo. Não esqueçam de fazer capa, contra-capa, bonitinho, colocar os nomes de vocês bonitinho, tem gente que coloca tudo no minúsculo, tudo no caixa alta, já é nas normas da ABNT, tá? Eu vou tirando ponto com essas coisas técnicas, tá? Porque o que vocês forem fazendo é um projeto, então isso cabe orientação também, não vou ficar punindo vocês por algo que vocês estão aprendendo a fazer, tá? Professora, eu tenho um monte de dúvida referente ao trabalho. Esse é o momento. Então, por exemplo, o objetivo geral e específico, né? Pode colocar imagens, ou como a gente criou, não pode? Não, porque assim, o objetivo, ele vai falar o que você quer com isso, tá? Então, o geral é o que você quer como um todo. Então, é um só. O objetivo geral é sempre um, tá? Sim, e o específico, pode? Não. É o quê? E o específico, objetivo específico? De colocar imagem? Isso você vai poder colocar quando você... Na introdução, por exemplo. Mas na parte de objetivos, não. Objetivos não pode ser separado de introdução. Você cria Por que eu estou falando isso? Assim, o que eu entendi para se fazer no trabalho era para a gente criar um artigo, né? Tipo, ser inovador, que não existe ainda, né? Foi o que você pediu. Ou que não exista, ou algo que já exista, mas você melhorou ele, entendeu? Então, tipo, não existe, assim, eu nunca vi, a gente procurou artigos científicos, tudo, mas não achamos. Daí que acontece? Não tem como a gente colocar a referência da imagem na introdução, não tem como a gente colocar que... Entende? Daí eu até mandei um e-mail para você, mas esse e-mail, eu não sei se você recebeu, estava de forma totalmente bruta, né? Ainda, só para você compreender, para ver se realmente está apto esse trabalho para a gente dar continuidade. Mas como você não respondeu, a gente deu continuidade a si mesmo. Eu quero saber se eu posso mandar um e-mail para você, e você ver como está o nosso trabalho para ser melhorado, alguma coisa assim nesse sentido. Né? Não, Rafa, foi até muito bom você ter perguntado isso, porque também deve ser o questionamento de algumas outras pessoas. Nesse primeiro momento, para mim, não vai ter certo ou errado, só vai ter certo ou errado com relação à metodologia, tá? Então, você foi lá, colocou uma letraria A, outra letra cursiva, outra letra bagunçada, não mandou com capa, nem contra capa, aí sim eu vou descontar ponto. Agora, vocês estão mandando, eu não vou, corrigir e devolver, tá? Vocês vão mandar e eu vou avaliar o que vocês fizeram. Vocês levantaram um problema? O problema existe? Sim, o problema tem que ser real, tá? Agora, o que vocês inventaram para solucionar o problema, isso é novo. Isso é de vocês. Por isso, não tem chance de ser certo ou errado, porque vocês criaram. Então, não vou desabonar isso de nenhuma forma, tá? Então, não tem problema. A figura você pode colocar ela na introdução. Não tem problema algum. Não vou desabilitar. E se eu coloquei um modo específico, então, no objetivo específico, tá errado. Eu tenho que colocar para a introdução, porque eu coloquei no objetivo específico. É isso? Não pode ter imagens nos objetivos. Objetivos são objetivos. Você só põe... Mostra objetivamente a imagem, entendeu? Da solução e o problema. Daí consegue visualizar claramente. Por isso que eu entendi, pelo que eu pesquisei, sim, também. Poderia, mas se você está falando, é só para me equilibrar, saber o que eu vou fazer, entendeu? Isso, então, só coloca o que descrito. Na introdução você pode colocar, né? Porque, na verdade... Está descrito e apontando. Oi? Está descrito e está apontando a imagem, sabe? Mas é por isso que está bem definido. Tá. Não tem problema. Eu vou mandar para você por e-mail para você ver, mas... Não, fica tranquilo. Sabe por quê? Vocês são 44.
Só que eu recebo diariamente mais de 20 e-mails. Então, eu tenho que parar e fazer o dia dos e-mails. E aí eu retomo, porque eu faço isso com atenção, dando o merecido respeito que vocês têm quando vocês fazem esses trabalhos, sabe? Ô, Pro, Sim. tem uns 3 dias também que nós já te enviamos o trabalho justamente no mesmo pensamento do Rafael, de você dar para a gente um feedback se era mais ou menos aquilo ali. Aí, no caso que você falou que a gente tem que reenviar na data ou já fica enviado? Não, já fica enviado, não tem problema. Tá, eu queria saber também se a gente pode colocar como terceira pessoa, por exemplo. Na introdução, nós colocamos assim, nós, alunos da universidade tal, do curso tal, assim, projetamos, e se pode colocar dessa maneira. Não, porque eu já pressuponho que quem esteja escrevendo, o autor, os autores já são intitulados. Então, você não precisa falar assim. Você tem que falar assim, o projeto está embasado no objetivo de... Nananana. Agora, você não precisa se apresentar, porque você já é o autor, entendeu? Uhum, entendi. Então, você desconsidera o que a gente viu, que a gente vai corrigir e reenviar na data, tá bom? Quem quiser fazer isso que a Dali está falando, no mesmo e-mail, tá? Que vocês mandaram, porque vocês mandaram o e-mail, aí vocês ficam lá no enviados de vocês. Vocês respondem esse e-mail, fala assim, professora, desconsiderar o anterior e considerar este, tá? Porque aí ele aparece para mim na resposta. E aí eu nem olho o anterior, eu olho esse novo, tá? Tá bom, tá bom. Não pode considerar o anterior. Tudo bem, gente? Tudo bem, Pro. Tudo bem, Pro. Por que você usa cada hora um elemento diferente na testa, Pro? Porque o quê? Cada você usa um objeto diferente na testa, uma cruzinha, um lápis. Na verdade, é porque eu tenho que ter alguma coisa na mão, senão me dá uma coisa. Bom, gente, então a gente fica assim, eu aguardo vocês enviarem até o dia. Eu quero ir embora. Mas no dia 10, o prazo será de horário até as 14 horas, que nem da anterior, né? Do dia 6? Isso, até o dia 11. Na sexta-feira santa não, até o sábado, 11 de abril, no dia 11 até as 14 da tarde. Isso. Beleza. Tá bom? Professor, e quem já enviou e vai reenviar, os 500 pontos ainda são salvos ou não? Que 500 pontos? Da questão ou do pré-projeto você está falando? Você está falando que você disse que já tem 500 pontos garantidos que enviou na primeira data. Não, querido. Estou falando os 500 pontos que eu já falei, que era daquelas questões que foram respondidas. Ah, sim, as questões, tá certo. 19, lembrei. Isso daí eu já lancei, já está no portal de vocês, tá? Mosquei. Não, isso daí eu ainda vou abrir, vou corrigir depois que eu vou lançar. Pro. Oi. A aula está encerrada? Pode ir saindo? Por hoje é só, meus queridos. Bom final de semana. Aproveitem com moderação. E dentro de casa, estou sentindo falta de vocês. Beijo. Obrigada, Pro. Tchau. Beijo, Pro. Para vocês também. Aceitamos ovos de Páscoa depois, tá bom? Quem vai querer carona? Fica com Deus. Poxa, vou passar meu aniversário longe de vocês. Meu Deus. Aí, a gente vai bater um parabéns coletivo. Queremos bolo. Queremos bolo depois. Um bolo virtual, Clê? Não, aí é sem graça. Aí é sem graça. Não, a gente vai comprar um presentinho para você. Meu Deus, já estou depressiva com isso. Aí ontem parece assim, o pico da epidemia vai ser o 20 de abril. Falei, como assim, meu Deus do céu? Não fala isso para mim. Professora. Sim. Eu não sei se tem alguma coisa que a gente pode se basear para realizar o trabalho. Eu sei que você colocou, mas eu não vi, não identifiquei isso, né?
Na parte dos objetivos específicos, pode colocar tópico, essas coisas, para ficar mais definido? Na verdade, os objetivos, eles têm que ser sucinto, objetivo e pequenos, tá? Você não pode ficar escrevendo muita coisa, mas nas primeiras aulas postadas do AVA de vocês, tem lá a forma de vocês realizarem os objetivos, e tem até exemplo, tá? Então, se você abrir, tem lá como é que vocês têm que desencadear esse projeto de intervenção. Tá, beleza. Tá? Ó. Sim. Quem me chama? Ficaram mudos. Bruno, deixa eu tirar uma dúvida. Claro. Por exemplo, eu tive alguns problemas com a AVA, né? E eu estava me mudando e tudo, eu acabei perdendo esse prazo de enviar o questionário dos 500 pontos. Não existe nenhuma outra forma de recuperar? Não, Jaque, sabe por quê? Essa metodologia do envio dos pontos, ela tem uma planilha, e aí eu já fechei ela. Uma vez que eu fecho, não tem como eu reabrir, né? E eram só 3 perguntinhas, vocês poderiam ter entrado no grupo de vocês, respondido, ter entrado lá no AVA de vocês, consultado, era rápido e eu dei tempo hábil para vocês fazerem. Então, não tem, Jaque, mas assim, foi como eu falei, são 2.000 pontos dessa disciplina, dá para você recuperar, né? Tem um pessoal que ficou desesperado, eu falei, não fica, porque você não vai ficar prejudicado, né? É um percentual muito pequeno que você perdeu. Desde que você fique bem alinhado com o restante que tem que ser feito, você não se prejudica. Ah, sim, tá bom. Tá bom? Obrigada. Imagina. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Posso encerrar? Pronto, tô saindo também então. Tchau. Tchau, fica com Deus. Bom fim de semana.